Gente, essa história de homens e mulheres ocupando a mesma função no mercado de trabalho. Tudo bem, né? Mas e no fim do mês, o salário deles, dos homens, é até 60% maior. Tem alguma coisa errada aí nessa história, não tem mesmo? Mesmo cargo, mesmas funções, mesmas atividades, mesmas responsabilidades, mas com salários diferentes. Por que será que isso acontece? Para refletir sobre este tema, o Tribuna Independente desta noite recebe Emerson Wesley Dias, ele que é provocador, filósofo, coach e consultor. Tudo bem, Emerson? Muito boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente nesta noite de sexta-feira. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá ótimo. Emerson, a gente estava ali falando antes até mesmo de sentar aqui na mesa, diferença salarial de até 60%. Por que isso existe? Em pleno, né? A gente está em ano 2016, século XXI, o que está acontecendo? Essa diferença ela é até 75% na Quer realidade. dizer, é maior ainda do que a gente está falando. Não é 60%, 75%. 75%. Em termos globais, 75% no Brasil, 74%, alguma coisa que não é tão diferente. Aham. Né? Essa diferença ela se dá basicamente por um fator. Posições de liderança têm melhor remuneração, maior remuneração. E os homens ocupam mais as posições de liderança. Ou seja, tem mais homem ganhando mais, por isso que na média, entre homens e mulheres, o salário do homem é mais alto do que o da mulher. Entendi, mas acontece também essa diferença salarial quando os dois ocupam as mesmas funções, têm as mesmas responsabilidades? Acontece ainda do homem, por ser homem, ganhar mais? Acontece. Eu acho que não é tão frequente. Teve um caso recente aí, inclusive nos Estados Unidos, Hollywood, famoso, né? Hollywood, exatamente. Não é tão frequente, por quê? Porque até no Brasil você tem questões legais aí que, mesmas funções, não pode haver diferença salarial. Acontece geralmente porque o homem está mais tempo na posição, e aí obviamente isso vai dar a ele uma remuneração maior, né? A mulher está chegando na posição de liderança, então essas diferenças historicamente vão se mantendo. E isso faz com que no final das contas, na composição geral, o homem acabe ganhando mais do que a mulher na média. Obviamente que no caso a caso, você vai ter mulheres que ganham mais do que homens, inclusive. Mas, que eu ressalto, essa sempre foi assim, por isso se mantém historicamente. E tem uma questão que corrobora com isso, que é a mulher se ausenta mais do trabalho. Questões aí de maternidade, geralmente mais a mulher sai do mercado de trabalho para acompanhar um homem que, por exemplo, vai para o exterior, muda de cidade, enfim. Você tem mais mulheres acompanhando homens do que o contrário, homens acompanhando mulheres. Então, o fato de ter sido sempre um ambiente muito masculino, historicamente, isso vem trazendo já desde sempre. E aí você não mexe nesse modelo, dificilmente a mulher consegue chegar nessa ascensão. E aí quando você coloca homem e mulher, a mulher ainda se ausenta mais do trabalho, então ela teria esse pênalti aí a pagar, porque fica um pouco mais ausente, né? Então isso acaba refletindo. Nós vamos voltar a falar dessa questão da maternidade, da TPM, porque às vezes acaba atrapalhando um pouquinho na hora da contratação. Mas antes disso, o nosso repórter Luiz Henrique Casoni foi às ruas para saber se as mulheres ainda sofrem preconceito no mercado de trabalho. Vamos conferir. A senhora acredita que ainda hoje as mulheres sofrem algum tipo de preconceito ou discriminação no mercado de trabalho? Eu acredito que em algumas áreas sim, umas mais que as outras. Que áreas, por exemplo? Por exemplo, as motoristas, as pilotos de avião, eu acho que elas têm mais preconceito contra elas. O tempo todo, em todos os lugares, não só no mercado de trabalho, né? Acho que mesmo as pessoas dizendo que existem direitos iguais, mas ainda existe uma certa preferência por identificar a imagem masculina com alguns gostos, alguns tipos de ser melhor em fazer certas coisas do que outras. Eu acho que não tem as mesmas oportunidades, as mesmas conversas. Dentro de uma empresa, o chefe olha a mulher de um jeito diferente, o tipo de roupa que você pode usar. Uma pessoa gordinha, uma senhora como eu vai pedir até uma vaga, tá precisando, né? Você vai lá, para a senhora, preconceito. Bom, eu sou da área do direito. Existe uma presença muito grande de mulheres na base das carreiras
mas uma presença muito pequena de mulheres no topo das carreiras. Acho que isso é um forte indicativo da discriminação que existe contra as mulheres. E de que maneira que esse preconceito ele é revelado? Nos salários, por exemplo, eu contei para ele outro dia de um episódio que eu já sofri, desempenhando a mesma função que um colega de trabalho. Conversando com ele, eu descobri que a minha remuneração era inferior à dele e a gente fazia a mesma coisa. E aí eu fui questionar meu chefe do porquê. E meu chefe ficou um pouco constrangido e disse que tinha sido engano e que ia me ressarcir. Existe um diferencial em relação ao que o mesmo profissional do sexo masculino vai ganhar, né? E às vezes alguns departamentos já barram a mulher só por ser mulher, né? Com o mesmo perfil, entendeu? Já vão dar preferência para um homem. A cultura machista, né? Que ainda impera, né, no país. Né? Do homem estar numa posição superior. Sim, ele se acha. Algumas famílias mais antigas, mais tradicionais, possam ter algum preconceito, mas eu acho que isso vem quebrando com o tempo. Não dá para forçar de uma vez, é com o tempo que isso vai acontecer. Ainda existe, assim, de forma sutil, mas já está mudando. A mudança já existe. Emerson, pelo que nós vimos aí nas ruas, as pessoas, principalmente as mulheres, elas ainda sentem muito essa questão, essa diferença salarial. A gente viu o depoimento de uma moça, mesma posição, sim, mesmo cargo, salário diferente. Outro disse que é cultural, que tem uma cultura machista. Infelizmente, a gente ainda esbarra com isso. Esbarra. São fatores que estão aí historicamente, né? Não é como teve um rapaz que falou, né? Não dá para quebrar isso do dia para a noite, isso demanda tempo. Aliás, o pessoal diz aí nos estudos que vai demorar mais ou menos 70 anos se continuar nesse ritmo. Tinha até um número aqui, vou até te perguntar, 2095? São mais ou menos 75 anos, de hoje a 75 anos. Pra gente conseguir igualar. Se continuar no ritmo que estamos. Obviamente que você pode acelerar, né? Sempre há essa possibilidade. Mas eu queria destacar um ponto que a moça falou, essa questão de que ela fazia a mesma coisa que uma outra pessoa e ganhava menos, né? Nas empresas, quando você olha a tabela salarial, nenhuma empresa coloca lá, não sei o que ela faz, mas vamos supor que ela seja analista de processamento de dados, né? Essa empresa ela não vai colocar a tabela masculino e feminino. Não. Ela vai colocar esse perfil, quais são as competências necessárias para exercer essa função e vai dizer o mínimo, a média e o máximo do salário. Geralmente as empresas funcionam assim. Então você vê que não existe, do ponto de partida, uma discriminação em relação a quem ocupa o salário. Essas diferenças acontecem basicamente por histórico, geralmente. E às vezes o que acontece? A pessoa fala, ele faz a mesma função que eu. Mas às vezes a outra pessoa tem mais tempo de casa, portanto ela teve mais dissídio salarial. Às vezes não é 100% a mesma atividade, precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente viu aqui a visão do trabalhador, a gente não viu a visão da empresa também, precisaria confrontar essas duas versões. E às vezes a gente acha que o outro faz as mesmas coisas que a gente, mas nem sempre isso é uma verdade, tá? Então, pode ter, eu não tenho todo o histórico, mas pode ter essa situação. Mas de ponto de partida, as empresas não fazem isso abertamente. Eu vou contratar um advogado, se for advogado é esse salário, se for advogada é esse menos alguma coisa. Elas não fazem isso. Um dos depoimentos também que falou ali, a questão da roupa. Você acha que o chefe está preocupado na hora de contratar? Se eu tiver uma mulher, eu vou ter preocupação se ela vai vir com roupa adequada ou não adequada, e homem eu já resolvo isso? Tem, isso existe, né? Você tem empresas que você tem, dentro das suas políticas, você estabelece o traje, né? O que você pode e o que você não pode. Mulher tem muito isso, né? O decote, né? O tipo de corte da saia, enfim, o tamanho da saia. Depende do ambiente que você está, isso pesa muito. Um exemplo muito, acho que marcante, uma vendedora mulher. A mulher, ela tem mais empatia que o homem, isso é cientificamente provado, portanto ela sorri mais, ela é mais aberta. Naturalmente isso ajuda com que ela venda mais. Agora, a mulher também tem um poder de sedução. Então, se você coloca essas componentes, isso pode ir para um caminho perigoso. Então, quer dizer, dependendo do produto que eu esteja vendendo, eu posso ser, se mulher, mal interpretada pela roupa que eu estou usando. Então, isso é uma questão concreta, real, que acontece todos os dias. Falando da questão maternidade, TPM, outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse que na empresa em que ela trabalha, o chefe procura não contratar mulheres justamente por isso. Mulher tem
variação de humor, ou depois, se vier um bebê, tem que sair de licença maternidade. Isso são pontos negativos para a mulher? Olha, eu não sei, acho que negativo é uma palavra forte, mas é uma coisa que existe sim. Quando você conversa com as pessoas que contratam, não é raro você encontrar uma pessoa que diga, olha, entre ele e ela, eu vou ficar com ele porque ela pode ser que daqui a um ano vá se ausentar, porque vai entrar no período de maternidade, e aí eu vou ficar sem ninguém aqui para fazer o trabalho. Então, este ponto é um ponto que inclusive influencia, obviamente, as questões de remuneração. Por quê? Porque a mulher fica mais ausente do trabalho por essas questões. E nesse movimento dela ficar um pouco ausente, pode ser que ela perca um pouco o trem da história. E nesse perder o trem da história, pode ser que ela fique um pouco para trás na questão salarial. E aí, como é que você resolve isso? Você tem que rever políticas de contratação, políticas de incentivo, de flexibilidade de horários, para amamentação. Sim, todas essas coisas que você precisa trabalhar para, de fato, você estar preparado para dar condição para que a mulher e o homem compitam em pé de igualdade. Emerson, dá alguma dica para as mulheres, então? A gente sabe que tem muitas que estão aí no mercado de trabalho, assim como os homens, claro, estão procurando emprego. Que dica para que elas consigam competir em nível de igualdade com outros homens para a mesma vaga? Tem, então, numa entrevista de emprego, tomar cuidado com alguma postura para que não conte contra? Que dica que você pode dar para as mulheres? Olha, eu acredito que as empresas sempre vão buscar performance, né? Então isso é uma condição inerente de você ir bem ou mal no emprego. O que eu acho que a mulher tem que deixar muito claro são as suas próprias aspirações, né? Por exemplo, você diz o seguinte, olha, eu estou com 32 anos, estou há 3, 4 anos casada, eu começo a pensar essa questão se eu quero ou não ter filhos. Eu acho que é importante você ter esse diálogo com a pessoa que te contratou, deixar isso muito claro para as duas partes. Por quê? Se você não comenta isso com medo de que você possa ter uma desvantagem, pode ser que quando aconteça de você engravidar, a outra pessoa fala, poxa vida, fui enganado, de repente, se sente lesado. Exatamente. Então eu acredito que você tem que deixar sempre claro. Agora, como é que você faz para que a sua ausência não seja um problema? Você pode pensar em formas de adiantar algum projeto, de eventualmente deixar sua marca registrada na companhia, para que você seja uma pessoa de fato necessária e importante naquela organização. Você tem que fazer a sua performance individual valer a pena. Porque se a sua performance individual vale a pena, a empresa, eu acredito que ela não vai querer te perder. Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante, de não se... primeiro, não omitir as informações, deixar muito claro. E até eu recomendo o seguinte, se você deixar as coisas muito claras e isso é uma desvantagem para você, você não está no lugar certo. Essa empresa não te merece, com certeza. Eu acho que tem que ter essa visão também um pouco crítica em relação a onde eu estou inserida. Faz sentido para a minha vida essa organização que não acredita no meu potencial efetivo? Então acho que tem que repensar dos dois lados. Sabe que você me fez lembrar de uma vez eu estava nas ruas fazendo matéria sobre essa questão de mercado de trabalho e uma mulher falou para mim, na verdade era sobre mentiras, já tinha mentido em alguma entrevista, ela falou, sim, eu já menti, eu falei que não tinha filhos, justamente para que na hora que fosse efetivada a vaga ou tivesse aí um processo de seleção entre ela e um homem, que os filhos não fossem um problema. Então, olha aí. E aí, como é que você resolve essa questão depois de contratada, né? Exatamente. Aí a empresa faz uma festa e diz o seguinte, os pais podem levar os filhos de até, 12 anos, por exemplo. Ou depois no plano de saúde, de repente pode colocar os filhos, ela falou que não tinha filho, de repente apareceu com a certidão. Como é que fica essa relação que já começa com uma mentira? Eu não recomendo você mentir em hipótese alguma, acho que não vale a pena o risco que isso pode te causar depois da contratação. Porque, no fundo, eu tenho um princípio que eu falo, é o princípio NEB, Ninguém é bobo. Ninguém é bobo, Uma hora, essa verdade vem à tona. E depois, para você explicar isso, fica muito chato. Não vale a pena. Só para a gente concluir, então, Emerson, dica para as mulheres, sejam sinceras, busquem capacitação, sejam líderes e conquistem o seu espaço sem se preocupar com machismo ou com qualquer outra dificuldade que venha. Exatamente. E eu acho importante, eu dou duas recomendações que eu acho fundamentais, Primeiro é você ter objetivos muito claros de carreira. O que você espera da sua carreira? Onde você quer chegar? Isso tem que estar muito claro em você. E segundo, você tem que se conhecer. Por quê? Você precisa
saber até que ponto você está disposta a, eventualmente, abrir mão, né, de um tempo maior com filhos, maternidade, para, de fato, se dedicar à carreira. Até que ponto você quer levar as duas coisas e em que nível você quer levar as duas coisas de dedicação. Se você tiver isso muito claro dentro de você, resolvido, e você tiver objetivos muito claros de carreira, fica mais fácil a tua jornada, não tenha dúvida. Emerson, muito obrigada. Vou ter que mostrar os seus 2 livros, o Inédito Viável e depois o Inédito Viável, Gestão de Pessoas. Muito obrigada por suas informações. Uma ótima sexta-feira para você. Obrigado a você pelo convite e estou à disposição. Então tá bom.